A volta do Internacional para Porto Alegre faz com que agora a direção busque um coordenador técnico, um diretor executivo e comece a trabalhar as questões do meio do ano, principalmente com janelas de chegada e de saída. Enquanto isso, lá na Europa, o empresário de Johnny vai à Espanha e possivelmente está negociando uma finalização talvez o acerto, né, do acordo com o Real Betis para que o volante jogue, então, na La Liga. Vamos falar sobre tudo isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar as informações aí do nosso clube e entender um pouquinho do futuro do Colorado, que ainda tem, né, nesta semana, talvez uma grande decisão aí pela frente, né, contra o Bahia. Decisão, óbvio, né, Campeonato Brasileiro, muito mais por conta de pontuar, muito mais por conta de deixar de perder e aí, obviamente, botar uns 3 pontinhos nas costas para subir na tabela da competição. Hoje, estamos muito próximo do Z4, precisamos, né, subir e voltar para o lugar onde o Internacional merece no Campeonato Brasileiro. Tem muita coisa para a gente conversar de bastidor aqui, eu quero que tu chegue já deixando teu like, te inscreve no canal, porque a gente passou dos 27 mil inscritos nessa tarde. Muito obrigado por todo mundo que está chegando por aqui, né? Compartilha também para o maior número de colorados e vamos lá, né? Vamos construir essa comunidade aqui no canal. Não te esquece também de te inscrever em KTO.com e usar o cupom Ernest e ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito, beleza? E botar uns pila no bolso. Ontem, por exemplo, cravei, né? Vitória do Inter, mais 1.5 gols e gol do Luiz Adriano a qualquer momento. Deu certo, botei uns pilinha no bolso com a KTO. Gente, eu quero falar com vocês sobre a questão do coordenador e do executivo, tá? Porque tem algumas questões importantes. O nome do Magrão, né, surgiu aí como o grande, talvez o ficha 1 da direção para então substituir o Sandro Orlandelli. E aí o porquê o Magrão? Por que o Magrão? Tem muita gente conversando nos bastidores e tentando fazer com que a gente entenda o caminho reverso, tá? Por exemplo, o Sandro Orlandelli era um cara de processos, era um cara de planilha, era um cara de laptop, era um cara que era muito mais teórico. E aí não foge muito, até se tu for olhar, do estilo que essa gestão ou que essa direção, que esses grupos políticos que comandam o Inter hoje estavam buscando. Pessoas teóricas, beleza, que entendam de dados, que entendam de ciência de dados, que entenda da análise, né? Ah, tem esse tipo de porcentagem de físico, esse tipo de porcentagem de questão técnica, o músculo daqui, o músculo dali, enfim. Só que eles também querem agora um cara que seja assim, que seja um cara mais teórico, mas que principalmente tenha o cheiro do vestiário. O que é o cheiro do vestiário? Tá? O cara que saiba falar com os jogadores, que saiba a linguagem dos boleiros, que saiba, por exemplo, quando a coisa está começando a degringolar, ele vai lá, assuma para ele. Vem cá, chega aqui, vamos conversar, vamos organizar isso aqui. De repente não precisa nem chegar na direção, sabe? O problema ou a questão ou qualquer coisa que de repente o vestiário ainda precise para desenvolver bom futebol, para desenvolver bom dia a dia e assim vai. O Autuori diz no bastidor que era assim, não deixava chegar na direção, não chegava no presidente determinado problema, porque o Autuori estava lá, né? Estava sempre presente, ainda que também tinha, né, algumas questõezinhas que jogavam contra ele, mas enfim, tá? E o William Thomas, ele era o executivo, né? O cara que conversava também com as planilhas, mas que era o cara da ação, né? Era o cara que executivo executa, né? Pô, só que era o cara que
tinha que ter mercado, tinha que ter noção de mercado, tinha que ter noção de negociação, tinha que saber ver estatísticas, tinha que saber ver também indicadores e assim vai. O Magrão saberia tudo isso como um coordenador técnico e muito alinhado a um executivo que vai ser contratado, mas que hoje é o David Bandeira, gerente de mercado, que ele deu uma subidinha, né? E até já me disseram que não estaria descartado, por exemplo, o David Bandeira ser efetivado como executivo, tá? Mas isso é um outro papo, eu quero ter mais, não é nem certeza, mas eu quero ter mais conteúdo para trazer sobre isso para vocês. Nesse sentido, então, o Magrão, por que o Magrão se enquadra nesses dois que eu estou falando desde o início? Porque o Magrão é o boleiro, óbvio, né? Jogou futebol, campeão onde passou, principalmente no Inter, muito respeitado, tá? E aí, não só sabe falar a linguagem do boleiro, não só tem a questão do cheiro do vestiário, eu até anotei isso aqui muito, né? Cheiro do vestiário, vivência, né? Para os boleiros respeitarem e principalmente essa questão também dos indicadores, dos números, porque ele era empresário de futebol, ele vendia jogadores, ele negociava jogadores. Quer um exemplo? Ele tentou botar o Ábila no Internacional em 2015, 2016, depois o Ábila vai para o Cruzeiro, tá? Quando ele chega no vestiário para toda a indicação dele lá e tal, ele chega e o presidente da época, ele diz assim, não, mas esse cara é velho já. Diz que mais de 30 anos, isso e aquilo. E o Ábila, naquele momento, se eu não me engano, ele tinha 26, 27 anos. Tá? Então, só para ter uma ideia, assim, ele tem conhecimento de futebol, claro, eu só quero mostrar o quanto aquela gestão era horrível, né? Era horrenda, era ridícula, né? No sentido de conhecimento de futebol. Mas ele também era empresário do Léo Ortiz, ele também faz as negociações mundo árabe aqui com o Brasil, ele que levou o Nilmar, ele que fez o Nilmar, a última venda do Nilmar do Inter, também para os Emirados, foi o próprio Magrão quem fez. Então ele tem noção de mercado também, além desses indicativos, tudo que eu falei para vocês, tá? Enquanto isso, o empresário do Johnny está na Espanha e deve ou pode sacramentar a venda do volante para o Betis da Espanha. Assim, todo mundo já dizia nos bastidores que essa venda estava praticamente certa. Por quê? Porque ele já tinha ido mais de uma vez para a Espanha, já tinha conversado várias vezes com a direção do Betis e que estavam só praticamente esperando a janela de lá abrir agora no meio do ano para sacramentar tudo. Tá? Aí a gente conversou com um jornalista chamado Carlos Freitas, da Onda Bética. Tá? É um voz do gigante lá, basicamente, da Espanha. E ele levou para nós algumas questões também, de que o Johnny, o empresário do Johnny se reuniu com a direção do Betis, agora na rodada do Espanhol que rolou Betis e Getafe. E aí, a partir dali, teria que meio ficado já organizado que o Johnny iria para lá por 6,5 milhões de euros, com mais gatilhos que podem chegar, de repente, a 9 milhões de euros. Lembrando que o Inter tem 100% desse valor. O euro hoje está 5 e alguma coisinha, então daria em torno ali dos 35, 40 milhões de reais. Isso se não for até os 9, né? Porque daí vai um pouquinho mais acima, 45 milhões, de repente 50 milhões. Então, é mais uma questão aí para a gente ficar de olho agora, principalmente nos próximos dias e principalmente agora nessa janela, na possibilidade de saídas também, não só chegadas, né? Tem o Ener Valencia, tem o Cuejar, daqui a pouco, por isso, até mesmo o Bruno Henrique pode aparecer mesmo como uma possibilidade, né? Já que a gente vai perder um volante, então tem que ficar de olho nessas questões todas e por isso que eu sempre te peço, te inscreve aqui no canal, ativa a notificação e tal, porque daí todo conteúdo novo tu recebe no teu celular e tu tá sempre por dentro das coisas do Inter por aqui, beleza? Tamo junto, um forte abraço, tchau!